Mas eu vou dar o play, aí depois vocês, por favor, venham pra mesa. Eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em artes visuais da UFRJ. Não estou aí com vocês porque eu estou com Covid, mas estou feliz de apresentar o meu trabalho, que se chama Mão, Matéria e Matriz, sobre o tempo e materialidade na obra de Here and There, de Ana Maria Maiolino. Além de pesquisadora, eu sou também ceramista e pesquiso cerâmica no doutorado. A cerâmica é um fazer ancestral, registro arqueológico por excelência, né? Porque enquanto tecido, papel, alimento se desfazem com o tempo, a cerâmica permanece. Por outro lado, antes de virar cerâmica, a argila crua pode ser infinitamente reciclada. Então, apesar da cerâmica ter esse aspecto de permanência, ela tem também esse aspecto de impermanência. Essa peça que eu mostro no slide é a Vênus de Dona Veštonice, encontrada na República Tcheca, e data de 25 mil a 29 mil anos de idade. É a peça de cerâmica mais antiga já encontrada. No meu doutorado, eu pesquiso os tempos do fazer a partir de um diálogo entre arte e ancestralidade. E é a cerâmica que vai conduzir essa conversa. Não vou entrar em muitos detalhes por causa do tempo, mas o que chamo de tempo do fazer são os tempos geológico, arqueológico, mitológico e sempre presente ou agora. Que são tempos que eu entendo que se relacionam com a prática da cerâmica. No trabalho de hoje eu vou falar um pouco sobre esse tempo presente, o tempo do agora, que é o tempo que eu entendo ser aquele tempo de ateliê mesmo, o tempo que a gente está em contato com a matéria, moldando uma peça. Então, quais as questões que esse tempo sempre presente me traz, né? Para começar, quais são as especificidades desse tempo? Como esse tempo contribui para a construção de um pensamento sobre o fazer? Será que esse tempo guarda reminiscências de um tempo ancestral? E o que será que sobrevive dessa ancestralidade no fazer contemporâneo? Então, para responder essas perguntas, eu estudei a obra da Ana Maria Maiolino, Here and There, que é uma obra que foi apresentada em 2013 na Documenta, e é uma instalação, vou mostrar para vocês algumas fotos, são formas modeladas em argila, não são queimadas, que estão em cima de móveis e no chão de uma casa. Mais algumas imagens para vocês verem. Então, são centenas, talvez até milhares dessas pequenas formas, todas modeladas à mão, em diferentes cores de massa, e elas estão realmente espalhadas por todos os cantos dessa casa. Esse é um trabalho da Ana Maria Maiolino e ela chama essas formas que ela modela de formas básicas, porque são formas comuns a todos os ceramistas. Todos os ceramistas precisam passar por essas formas antes de fazer uma peça. Por isso são formas básicas. Ela fala também desse trabalho, que é uma interação consciente de atos materiais para incorporar a experiência do fenômeno. Então, essa experiência do fenômeno tem tudo a ver com esse tempo sempre presente, que eu pesquiso na minha tese. Ela fala também sobre o caráter poético e simbólico da obra, que está no próprio trabalho da mão que faz. Então, para ela, a mão é muito importante nesse trabalho. Então, a partir de Maiolino, eu posso me perguntar: é possível trabalhar no presente sem que as mãos repitam um repertório de gestos adquiridos, treinados e passados por gerações? Será possível acessar tradições ancestrais através da prática no agora? E ainda, é possível pensar com as mãos? Para tentar responder essas perguntas, eu dividi o trabalho em 3 sessões ou subcapítulos. O primeiro deles eu chamei de mão. A relação entre a mão e o cérebro é estudada desde o Renascimento. E agora, com a neurociência, foi provado que a mão é um órgão muito especial,
tem uma relação direta com o cérebro, tem muitas terminações nervosas e muitos músculos que realizam micromovimentos, então é um órgão realmente único no nosso corpo. As mãos, elas possuem também um repertório adquirido de movimentos e gestos, né? Nós vamos, com o tempo, aprendendo como usar as nossas mãos. E quanto mais a gente usa, quanto mais a gente treina, mais aqueles movimentos vão se tornando nossos, né? Então, esse repertório adquirido, ele tem um aspecto de temporalidade, né? Porque a gente precisa desse processo de adquirir esses movimentos e gestos. Então, quando a Ana Maria Maiolino fala de formas básicas, ela implica em história do fazer cerâmico. E se ela implica em história do fazer, ela está necessariamente fazendo uma referência ao passado, né? Ao que começou a ser feito no passado e é repetido até os dias de hoje. Então, Platão vai propor uma relação entre mão e decadência. Para ele, aquilo que nascia das mãos, né, trabalho artesanal, tinha um aspecto de decadência, porque, ao contrário das ideias, né, que não sofrem essa decadência com o tempo, tudo que pode ser feito à mão, tudo que pode ser produzido com as mãos, vai eventualmente desaparecer e ser destruído. Mas se a gente pensa que a mão, como visto hoje em dia, né, é uma extensão natural da mente, esse impasse ele é resolvido, né? Porque a matéria ela se torna um registro de pensamento do artífice. Quanto mais o artífice, ou o artesão, ou o artista pratica, mais produção de conhecimento material duradouro ele faz, né? Então a gente pode pensar nessa matéria como conhecimento material. As mãos, portanto, elas pensam no presente, né? Elas agem no presente a partir de um repertório adquirido que remonta à ancestralidade, à origem da cerâmica, e a gente refina esse repertório para o futuro. Agora, falando um pouco de matéria, a segunda seção desse trabalho. A argila, ela é um material que acolhe gestos, né? Quando a gente imprime a nossa marca na argila, aquela marca fica, né? Esse acolhimento de gestos, ele implica em temporalidade também, porque quando a gente pega uma peça que tem a mão do ceramista ali impressa, a gente se relaciona a esse tempo passado. Geologicamente falando, a argila é um sedimento fino, produto final e estável do processo de intemperismo das rochas. Não vou falar sobre isso em detalhes, porque o tempo é curto, mas o que fica dessa frase é que a argila tem total relação com a história da Terra. E se tem relação com a história geológica do planeta, ela também tem relação com a temporalidade, né? A argila só existe porque a Terra passou por inúmeros processos geológicos que fizeram com que aquele material surgisse. O Bachelard vai falar de matéria-duração, onde ele relaciona a matéria com essa temporalidade. Então a gente pode pensar a argila dessa forma, como matéria-duração. Existe um outro aspecto temporal no trabalho da Ana Maria Maiolino. Ela diz que essa instalação foi feita em 2013, mas as formas básicas que ela faz começaram a ser feitas em 2013 e ela fez até o ano de 2021. Ela ainda apresenta esse trabalho de diversas formas. Então é uma obra em processo. Em processo implica em incompletude, né? Algo que nunca chega de fato a ficar completo. Então, a gente pode pensar, como Ingold, que os materiais estão sempre no caminho de se tornarem outra coisa. A matéria é um acúmulo de tempos. É sempre presente, mas também carrega esse aspecto ancestral. Por fim, estou quase acabando a minha apresentação. Essa é a última sessão, o último subcapítulo. Vou falar um pouco da matriz.
tanto Ingold quanto de Dilberman vão associar aquilo que sobrevive ou aquilo que perdura com a transformação. Então, para o Ingold, a matéria perdura porque se transforma e se transforma porque vive. O de Dilberman vai dizer que a vida está naquilo que sobrevive e só sobrevive aquilo que se transforma. E ele ainda completa, não há repetição sem diferença. Para Ana Maria Maiolino, a mão dela é o molde, ou a matriz, como eu chamo aqui nesse trabalho. Isso quer dizer que, apesar de ser um molde, dois gestos nunca serão iguais, há sempre diferenças. Então, o molde ele não vai produzir, nesse caso, duas peças idênticas, né? O que está sendo procurado no trabalho é a diferença. E aí a gente pode voltar para o que o Dilberman fala, não há repetição sem diferença. Então, a matriz, ela também implica em temporalidade, né? Uma vez que cada repetição vai ser levemente, sutilmente diferente da anterior. No trabalho da Ana Maria Maiolino, ela diz que a mão é o primeiro molde, o molde originário. Então, a repetição que ela faz com as próprias mãos leva ela de volta ao passado, a conecta com essas origens e com uma ancestralidade, ao mesmo tempo que leva ao futuro, uma vez que ela está ali no presente, modelando peças, está caminhando para o futuro, né? Então, a obra é compreendida no agora, mas esse agora faz surgir essa longa duração de um outrora latente. Então, só para concluir, o de Dilberman, eu falei tanto de origem, né? O de Dilberman vai falar que a origem não tem a ver com a gênese das coisas. A gênese é o devir daquilo que nasceu, enquanto a origem é aquilo que está nascendo no devir e no declínio, né? A origem pressupõe transformação. O tempo do fazer é uma sobreposição de muitos tempos. O tempo sempre presente guarda reminiscências de um tempo ancestral, porém com diferenças. Só para terminar, eu queria ler essa frase. Uma história da arte capaz de inventar, no duplo sentido do verbo, imaginativo e arqueológico, novos objetos originários, será, portanto, uma história da arte capaz de criar turbilhões, fraturas, rasgos no próprio saber que ela tem por tarefa produzir. Chamemos isso de capacidade de criar novos limiares teóricos na disciplina. Essas são algumas das minhas referências, vocês podem ler mais no texto. E muito obrigada, e espero que a discussão entre vocês seja maravilhosa, eu queria muito estar aí. Obrigada mesmo. Olá, meu nome é Beatriz, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em arte. Aqui o nosso agradecimento a Beatriz, expectativa de que ela possa estar conosco numa outra oportunidade. Queria chamar a professora Viviane para a mesa, Ana Beatriz, Vitor, Marina, desculpa, Marina. Onde eu sento? No meio de quatro é meio esquisito, mas é o meio. Olha, vocês podem sentar onde quiser, só quem for apresentar tem que sentar lá na hora, porque o computador não se movimenta, certo? Então eu sou o primeiro. Você começa. Alô? Olá, bom dia. Gostaria de agradecer o convite dos organizadores, da Carolina, da ANPAP. Estou muito feliz de estar aqui presencialmente, tenho participado desses encontros de jovens pesquisadores e acho que é uma maneira muito bacana, inteligente, de já colocá-los na vida profissional. Hoje aqui estou encarregada de fazer a mediação. Vamos ter o Vitor Rafael Vidal, da UFRJ, falando Corpo em Crise, Guerra, Trauma e Arte.
A Marina Ferreira Belo Lopes, o FRJ, O Sonho da Razão e o Despertar dos Monstros, sob a fotografia mística de Flor Gardunho. A Beatriz, que acabou de falar, né, sobre Ana Maria Maiolino, a questão da mão, da matéria e matriz, e a Ana Beatriz Machado, a Marina da UFRJ, Ana Beatriz Machado da UF, vai falar sobre Pamela Castro e Marcela Cantuária, Caminhos para a Arte e Feminismo no Brasil. Então, vamos começar com a apresentação do Vitor, muito feliz em revê-lo, porque ele foi me orientando no mestrado, e falando de corpo ainda por cima. Vamos lá. Bom dia. Hoje eu vou apresentar uma parte da pesquisa que eu venho desenvolvendo no doutorado. Esse trabalho se chama Corpo em Crise, Guerra, Trauma e Arte. Então, vamos lá. Em 1955, durante a primeira mostra de arte do grupo Gutai, o artista Kazuo Shiraga se lançou seminu em um amontoado de lama sobre o chão e passou longos minutos interagindo com o material usando todo o seu corpo. Nos registros fotográficos, podemos observar como a interação do artista buscava uma integração entre corpo e matéria. De acordo com a concepção do grupo Gutai, nenhuma matéria é permanente. Ela possui tanta vulnerabilidade quanto o corpo humano. Jiro Yoshihara, fundador do grupo, ele defendia que, abre aspas, debaixo do revestimento de uma intenção intelectual, os materiais têm estado completamente mortos e não podem falar por si mesmos. Olhe esses corpos em suas tumbas. Fecha aspas. A origem e o destino da arte japonesa no pós-guerra se encontra na questão da materialidade, e que a mesma pode ser inicialmente localizada com a publicação do Manifesto Gutai, ao afirmar que a matéria deve falar por si mesma. A ênfase na concretude dos materiais dada pelos artistas do grupo Gutai evocava um desejo de estabelecer uma nova relação com o mundo material, uma nova relação entre sujeito e objeto, entre materialidade e sensibilidade humana. Aqui eu trago uma fala do artista, do Kazuo Shiraga, onde ele diz: eu acabei de ver pessoas cobertas de sangue. Eu acabei de ver vítimas de guerra e Osaka completamente queimada. Muitas pessoas, completamente sujas de sangue, fuligem e lama, foram ao castelo de Osaka buscar ajuda. É uma citação onde ele está relembrando o período da guerra. As ações de Shiraga frequentemente o deixavam ferido devido ao esforço físico necessário para realizá-las, evidenciando o caráter agressivo e violento das suas propostas. A perda da Segunda Guerra Mundial representou não apenas um revés econômico e material para os japoneses, representou também um golpe duro ao orgulho nacional construído de maneira intensa ao longo das décadas anteriores. Como uma medida de sobrevivência após a guerra, o Japão se viu obrigado a reconstruir a imagem da nação, deixando de lado a figura agressiva do soldado que se sacrificava em nome do país. Em seu lugar, a nação assumiu uma aparência frágil, manifestada na figura de um imperador afeminado interessado em botânica. Ao resgatar uma postura agressiva e violenta, Shiraga retomou a narrativa heróica do período da guerra e propôs uma associação dessa imagem ao artista de vanguarda que desbrava a sociedade e o meio artístico em busca de novos caminhos. A associação entre arte e violência no contexto do pós-guerra provocou algumas questões, como o que caracteriza a masculinidade, qual é o lugar do homem na sociedade. Em uma sociedade derrotada e humilhada pela guerra, ainda é possível pensar em heróis? É viável a associação entre arte e violência? De acordo com o historiador Doriun Chong, a década de 50 nas artes japonesas foi marcada por uma forte exploração da figura humana, que pode ser entendida como uma resposta tanto ao sofrimento físico que os japoneses enfrentaram durante a guerra, quanto ao intenso investimento na reconstrução e modernização do país,
marcado por uma avalanche de influências culturais estrangeiras. Sobre a relação entre corpo e trauma no pós-guerra japonês, Yoshikuni Igarashi, pesquisador dedicado ao pós-guerra, defende: muitos japoneses descobriram que seus corpos como as entidades que sobreviveram à destruição e, portanto, incorporaram a continuidade histórica. Seus corpos se tornaram locais de reabilitação nacional, superando assim a crise histórica que a derrota do Japão criou. A produção de tropos corporais e memórias estava profundamente enraizada nas condições materiais do Japão do pós-guerra. A devastação e as inúmeras perdas passaram a ser compreendidas como um sacrifício que o povo japonês precisou passar para que a nação alcançasse um futuro melhor. A ideia de progresso restaurou o nacionalismo na nova identidade que se desenvolvia a partir das consequências da guerra. No entanto, a produção dessa narrativa incorporava desejos contraditórios, tanto esquecer quanto lembrar a guerra. Nesse sentido, a memória sobre a guerra se transformou, ao longo dos anos, a partir de uma tensão entre o que foi reprimido e expresso sobre o trauma. A narrativa oficial, elaborada para compreender e superar os efeitos da guerra, aliou o Japão e os Estados Unidos e construiu a imagem do país como um lugar pacífico e próspero. Igarashi defende que a relação Japão e Estados Unidos apresenta fortes tensões sexuais na medida em que o Japão foi encarado como uma mulher desesperada que precisava ser defendida e os Estados Unidos como a figura masculina que o salvara. No entanto, a paz defendida no pós-guerra evidenciava a complexidade do período, uma vez que ela foi alcançada à força devido aos tratados que o governo norte-americano obrigou o Japão a assinar. Deixando de ser o agressor masculino, o Japão assumiu a identidade de uma mulher que precisava ser resgatada. Ao trocar de papéis, o Japão conseguiu sustentar o drama e ocultar a ruptura da derrota, que deu início ao período do pós-guerra. Durante a segunda mostra de arte do Grupo Gutai, em 1956, em Tóquio, Saburo Murakami apresentou a obra Passing Through. A performance compreendia a ação de atirar o próprio corpo contra 21 telas de papel enfileiradas. De acordo com os relatos, a ação teria terminado pouco antes de o artista entrar em um colapso com uma concussão. A relação com as paredes de papel das casas tradicionais japonesas é imediata. Murakami parece indicar como o ambiente tradicional japonês se encontrava destruído no pós-guerra, assim como o espaço da arte, como era conhecida até então. Quando terminadas as ações, as telas rompidas foram deixadas em exibição durante o restante da mostra, como remanescentes da ação. Murakami também defendia que os diferentes formatos das suas fendas fossem apreciados como uma composição plástica, tanto quanto uma pintura tradicional. Tanto em Challenge Mud quanto em Passing Through, o trabalho artístico se desenvolve a partir de um esforço físico entre o corpo do artista e os materiais empregados. A violência e a agressividade foram utilizados por Shiraga e Murakami como método para confrontar o material, lama e papel, e associá-los aos seus gestos, ao dinamismo próprio dos seus corpos no mundo. O esforço físico empregado nas duas obras demonstra também o desejo em deixar marcadas as suas presenças e individualidades, contrapõe a ideia de coletividade e nacionalidade exaltada pelo militarismo japonês e pelo sistema imperial. Nessas obras, o corpo físico adquire individualidade, tanto por suas qualidades quanto pelos seus defeitos, um corpo que é dotado de força, mas que também sofre ferimentos. Durante o processo de militarização no Japão, nos anos que antecederam sua participação na Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo e a noção de sacrifício ideal foram compreendidos dentro de uma definição nomeada como kokutai, que pode ser traduzido como corpo político. Esse entendimento personificava os indivíduos como um único corpo nacional. Era a valorização das estruturas que organizavam a nação e das convicções políticas e religiosas que mantinham o império. Fundamental para a atuação dos japoneses durante a Segunda Guerra, a valorização do corpo nacional
se construiu quando o sentido de coletividade, que sempre esteve presente na cultura japonesa, tornou-se indissociável de uma política nacionalista. Imediatamente após a guerra, a noção de Kukutai é subvertido para a noção de Nikutai, traduzida como corpo carnal e orientada pelo desejo individual de alcançar uma autonomia subjetiva. Com os bombardeios, a destruição das cidades e a grande quantidade de mortos, a ênfase em uma desorientação em relação ao futuro ganhou destaque nas artes, como vimos nos trabalhos de Murakami Shiraga. Tanto para Shiraga quanto para os outros artistas do Gutai, o corpo carnal, Nikutai, parece ser o campo em que a livre expressão individual tem sua origem. É importante ressaltar que o corpo ele tem papel fundamental nas artes japonesas. A concepção tradicional de corpo no Japão é caracterizada como heterogênea e impermanente, abarcando elementos de outras culturas asiáticas, como a ideia indiana de reencarnação, promovida pelo budismo Mahayana, e pelas concepções de espaço na China, que encaram o vento como uma entidade que ditaria a ordem da vida. A ênfase ao corpo pode ser vista no padrão de gestos a serem seguidos durante a cerimônia do chá, no destaque à gestualidade promovido pela pintura sommelier e pela arte da caligrafia, né, e na performance contida dos atores do teatro no. Ao fundar o grupo Gutai em 1954, Jiro Yoshihara procurou superar a linguagem pictórica ao utilizar materiais diversos e enfatizar suas características concretas. A noção de concretismo presente no grupo Gutai fez parte de um discurso que moveu o mundo da arte no pós-guerra. Artistas ao redor do mundo passaram a repudiar noções como intelectualismo, simbolismos, ou a mera exploração de efeitos visuais na pintura em favor de um engajamento maior entre arte e vida cotidiana. A liberdade do gesto puro e a ênfase nas características dos materiais utilizados, ou mesmo o uso de materiais que normalmente não eram vistos no universo da arte, como areia, serragem, argamassa e lixo, proporcionou a esses artistas uma produção autêntica e honesta. Para os artistas do período, a característica definidora da sociedade contemporânea japonesa está na importância dada à materialidade para a compreensão do homem. O crítico de arte Tenshi Hijikata foi um dos principais nomes a movimentar o debate sobre realismo na arte durante o pós-guerra. Reconhecendo que esse era um momento histórico de profundas mudanças, Hijikata se perguntava como os artistas deveriam retomar a produção de obras após o trabalho militar forçado. Como continuar produzindo após terem visto o que viram durante a guerra? Hijikata acreditava que os artistas deveriam cultivar uma consciência crítica a respeito da guerra e das suas consequências, que permitisse reconstruir as práticas artísticas em uma sociedade que se transformava. Nesse sentido, o debate em torno do realismo na arte japonesa não se configuraria como mais um estilo artístico, como o expressionismo ou o surrealismo, mas promoveria, de uma maneira geral, indagações sobre as sensibilidades artísticas, o papel do artista na sociedade e a relevância social da arte diante de questões como a modernidade japonesa, as consequências da guerra, os desafios para reconstruir a cultura e a economia do país. No slide eu trouxe um trechinho além da foto, né, do grupo Gutai reunido, eu trouxe um trechinho do manifesto, onde o Yoshihara, o fundador, ele aponta essa relação entre matéria e realismo. Que engajamento era esse que os artistas queriam promover, né? Então, eu vou ler esse trechinho do manifesto. A arte Gutai não altera a matéria. A arte Gutai transmite vida à matéria. A arte Gutai não distorce a matéria. Na arte Gutai, o espírito humano e a matéria apertam as mãos um do outro enquanto mantém distância. A matéria nunca se compromete com o espírito nunca domina a matéria. Quando as características do indivíduo e a materialidade selecionada se fundem na fornalha do automatismo, nós nos surpreendemos ao ver o surgimento de um espaço antes desconhecido, invisível e inexperiente.
Durante o período de reconstrução, após a guerra, o Japão investiu tanto em implementar quanto desenvolver novas tecnologias, procurando abandonar a imagem de um país rural para se transformar em um país tecnológico. No entanto, as explosões das bombas atômicas geraram certa ansiedade nas pessoas em relação ao desenvolvimento e uso de aparatos tecnológicos. Durante a segunda fase de atuação do Grupo Gutai, os artistas procuraram questionar os usos das novas tecnologias que estavam sendo desenvolvidas no país e o seu potencial caráter desumanizador. Uma das primeiras artistas do Gutai a explorar as tensões entre subjetividades humanas e as novas tecnologias foi Atsuko Tanaka. Impactada pelo intenso desenvolvimento industrial e tecnológico que assolou o Japão durante a década de 50, Tanaka afirmava que os trens eram as suas musas para a criação artística. Nascida em Osaka, a artista viu sua cidade natal ser intensamente transformada pela implantação das primeiras linhas ferroviárias na região. Em Electric Dress, Tanaka aparece trajando uma roupa construída por quase 200 lâmpadas. A criação de uma roupa tecnológica enfatizava a capacidade da força industrial das novas tecnologias desenvolvidas no pós-guerra em dominar os sentidos. Dentro do seu vestido de lâmpadas, a artista aparece presa por uma estrutura tecnológica, incapaz de se movimentar de maneira habitual, devido ao pesado dispositivo em seu corpo. Tanto que ela não conseguia vestir isso sozinha. Na imagem dá para ver que era preso no teto e, com a ajuda de outras pessoas, ela conseguia entrar ali. Então, ela ficava como uma armadura bloqueando os movimentos dela. Aqui existe uma fusão entre o humano e a máquina, criando um ser híbrido que nos proporciona sentimentos de incompletude e estranheza. Na ocasião em que ela vestiu a roupa pela primeira vez, e ela ouviu alguém dizer assim, agora vamos ligar as lâmpadas. Ela lembra que a primeira coisa que ela pensou foi, é assim que um prisioneiro no corredor da morte se sentiria? O corpo físico não poderia suportar a exposição às devastações dos tempos modernos, sejam elas contaminações desconhecidas no ar e na água, as armas nucleares empunhadas pelos Estados Unidos ou as mudanças rápidas no ambiente urbano. O medo da contaminação corporal também foi relacionado à chegada das forças de ocupação aliadas, compostas principalmente por tropas americanas. No início dos anos 50, tais eventos e suas consequências formaram uma nova e múltipla identidade para a nação japonesa. Essas são as referências e é isso. Obrigado. Agora, o próximo... pela ordem? Bom, tem que mudar de número. Agora vai ser Marina Ferreira Belo Lopes, com o Sonho da Razão. Parece até... Obrigada. Bem, bom dia novamente a todos. Eu sou Marina, sou doutoranda da FRJ, apesar de ser a primeira vez que estou pisando aqui enquanto tal. Entrei durante esse período virtual. Venho de Pernambuco, eu sou cria acadêmica da UFBA. Eu gosto de deixar marcado, né, de onde eu venho, assim. E estou feliz de estar aqui pessoalmente, presencialmente. Nessas duas primeiras falas, assim, eu fiquei pensando como, além dessas outras palavras-chave, né, que unem a mesa, assim, que já falando de trauma, ancestralidade, colonialidade, como corpo, né, é uma palavra-chave, assim. Eu cheguei aqui na terça e eu fui visitar a exposição sobre a Clarice Lispector do IMS, e ela me lembrou muito, assim, sobre o que me move, né, nessa fala, sobre escrever ser tipo um esporte que a gente pratica de corpo inteiro, sabe? E é assim que eu me aproximo da flor, né? Esse artigo é, na verdade,
primeira aproximação, assim, uma conversa com as imagens dela, e alguém que fotografa também de corpo inteiro, sabe? Mesmo se ela faz muito autorretrato, mas quando ela não está nas imagens, eu sinto que ela também se autorretrata. E aí, por isso que eu queria começar apresentando ela com imagens, assim, eu não queria falar muito, apesar de uma grande biografia e repertório, assim, e muitas lauras, são as imagens dela, assim, né, que são um ponto de partida para esse diálogo que eu vou tentar construir aqui. E antes mesmo de ser artista, ela é nascida na cidade do México, foi morar criança numa fazenda nas redondezas dessa capital. E ela disse que é onde ela reconheceu, bem, não necessariamente com esse termo, mas o parentesco que ela tem com a natureza, com os não humanos, ou com os mais que humanos, com os animais. E é um tema que vai estar em todo o trabalho dela, quando ela vai caminhar nesse território que é fantástico, que é surrealista, mas que também é estranho, que também é insólito, onde eu chego nos monstros. Em paralelo à coletividade mexicana, a aura em torno da sua cultura ancestral são outros motes que atravessam Gardonho. Nessa interseção, muitas linhas se cruzam, criando uma surpreendente teia sustentada pela fina camada que insiste em separar o humano do resto dos habitantes terrestres. E Flor, e que irônico que ela tem esse nome vegetal, consegue ser esses dois, e um novo ser ao mesmo tempo. Através dos seus olhos, apresenta-se uma cândida curiosidade pelas infinitas criaturas do mundo. Começando por essa mulher que sonha, é o nome da obra. É uma mulher huachaca, mexicana, latino-americana, né, deitada sutilmente sobre uma esteira de palha, estirada em chão batido. Uma mão suíça no ventre e outra conchegando a cabeça, seus seios livremente à mostra. É uma visão que pode nos transportar imediatamente à imagem pintada da Cigana Adormecida, do Henri Rousseau, que é de 1897, mas sendo aqui a figura desse curioso leão andarilho substituída pela forma curvilínea de duas iguanas, animais típicos da sua região, que por sua vez parece acompanhar e proteger os sonhos dessa jovem. E aí, enquanto ela dorme, unidas pelo onírico, quase 200 anos antes, dormia também o artista Francisco de Goya, sentado, apoiado sobre suas anotações em uma mesa. Sem atentar, animais também o cercam. Corujas, morcegos, alguns pássaros, outras criaturas. Um lince de olhos grandes vem nos assustar. De postura imponente, patas cruzadas, assim como os braços do artista, olhando em direção a Goya, igualmente na função de velar seu sono. O fundo ele se perde na escuridão, como um ambiente inconsciente, onde os lugares não são bem identificáveis. Essa gravura se chama O Sonho da Razão Produz Monstros, e se une a mais de 70 outras numa série que chama Los Caprichos, que representa uma sátira da sociedade espanhola dos finais do século XVIII, início do século XIX. Então, eu estou falando aqui sobre esse território, que o corpo está entre a razão e a natureza, mas poderia estar usando ciência, poderia estar usando arte ou religião. Mas de que razão, né, que eu está falando? Diante de uma zoologia que esses ambos artistas parecem estar construindo no seu imaginário, também qual é esse contexto de natureza que se contempla. Goya ele foi um artista muito controverso, por ser muito crítico à sua época. Seus questionamentos chamaram a atenção, inclusive, da Inquisição, que o censura, o lê como um feiticeiro. E, segundo mesmo, sua tentativa era de banir as vulgaridades nocivas do clero e da nobreza, perpetuar o sólido testemunho da verdade, outra palavra. Então, por um lado, abraçava o iluminismo e o culto à razão e à liberdade, e, por outro, buscava não esquecer que o contrário da luz é a sombra. O peso da escuridão colonial europeia foi todo exposto com essas novas luzes. Esteticamente, ele se recusava a ceder ao estilo de arte iluminista e às técnicas do neoclassicismo, manifestação artística na qual vigorava o saber moderno e o cientificismo. Ao contrário, suas pinceladas produziam expressão e dinamismo. Um aspecto pessoal se refletia também, quando Goya criava enquanto um corpo que sofreu as consequências da guerra, da fragilidade, da superstição, das crenças populares, se colocando de fato nessa encruzilhada entre crença e razão.
E aí, novamente, eu penso em Clarice, assim. Ela fala como Deus é a parte mais coisa da gente, como ele nos aproxima da natureza e dos animais, como o divino ou o místico é um estado natural de natureza do homem, né? Mas como fora desse território poético, a gente se depara talvez com uma realidade muito mais anti-sonho, anti-natureza. E aí eu vou falar, e aqui mais algumas obras da Flor para ilustrar, que o mito do progresso faz com que o destino moderno seja racionalizar, acumular e, por fim, dominar a natureza. Escavar as origens que nos trazem esse ponto é falar sobre a história do capitalismo, sobretudo no Ocidente. Desde as convulsões sociopolíticas que fizeram dos séculos XVIII e XIX uma época singular, as que Goya pôde presenciar de perto. A ciência foi uma das armas utilizadas pelos intelectuais para inaugurar um período no qual a razão se tornou o ponto a partir do qual se pretendia compreender melhor o mundo. O nosso tempo mais atual, o mesmo que Flor experiencia, é marcado pelo conceito do antropoceno, que leva em conta as evidências do impacto humano no planeta. Segundo as palavras do estudioso Bruno Latour, antes os tempos de transformação planetária atuavam em outro ritmo, mais lento. As catástrofes eram exceções. Já no tempo moderno, as perspectivas adiante se constituem como o tempo das catástrofes. E uma era de aceleração não pode durar muito. É preciso que ela acabe logo, antes que ela acabe com tudo. E também, esse problema do antropoceno de Latour está diretamente conectado à ideia de natureza. Primeiramente, entendendo que a natureza não é algo dado, né? Falamos de uma noção que é sócio-construída. Aspas dele aqui, foi a confiança em uma certa concepção da natureza que autorizou os modernos a ocuparem a terra, de tal maneira que impediu os outros de habitarem de modo diferente seu próprio território. O homem moderno dividiu o conceito de natureza em dois. O antigo reconhece o humano como parte intrínseca à natureza, sendo assim sua visão de mundo vinda do interior da terra, fazendo do homem parte dos processos que mantêm a vida e os ecossistemas. O novo justifica a ação predatória do homem frente às outras espécies. É a natureza da racionalidade científica. Essa visão apela às supostas leis objetivas, não cabendo serem questionadas. É a natureza que ele vai chamar de galileica. O homem passa a assumir uma visão da Terra como um planeta entre muitos semelhantes e parte de um imenso universo. O estudo científico do universo, ao qual a física moderna tanto se dedica, ao mesmo tempo que permite acessar lugares distantes partindo da Terra, torna um dever acessar a Terra partindo também desses mesmos lugares distantes. Então, um novo paradigma, um ponto de vista vindo do espaço, que não apenas separa da natureza, como coloca o homem numa posição superior, como é detentora de saberes, uma verdade única sobre o funcionamento da Terra. Uma nova aspas do Bruno Latour, perder a sensibilidade à natureza enquanto processo, conforme o antigo sentido de natureza, se tornava o único modo de acessar a natureza enquanto universo infinito, segundo a nova definição do termo. Então, progredir a modernidade consistia, assim, em desprender-se do solo primordial e sair rumo a esse grande fora. Ao mesmo tempo, criou-se uma oposta obscuridade que persegue até hoje, como um eclipse, as consequências nas sociedades ocidentais. Aqui nas palavras de Walter Mignolo, a parte oculta e o lado mais escuro da modernidade, assim a colonialidade. Então, assim, o sonho da colonialidade produz um monstro de 4 cabeças e 2 pernas, que o sociólogo peruano chama de matriz colonial do poder, o Aníbal Quijano. Foi descrito como 4 domínios interrelacionados por ele: o controle da economia, da autoridade, do gênero e da sexualidade, e do conhecimento e da subjetividade, sustentado por 2 pernas, ou seja, o fundamento racial e patriarcal do conhecimento. Esse eclipse padronizado, muitos anos depois, chama por uma resposta, que seria essa consciência decolonial que veremos ser tão presente no trabalho da Flor Gardunho, entendendo o conceito como nada menos que um inexorável esforço analítico para entender, com o intuito de superar a lógica da colonialidade por trás da retórica da modernidade. Um anarquismo ontológico que convida a levar a sério outras ontologias, cosmologias e, mais do que isso, fazer valer cosmovisões alternativas, buscando saídas aí para uma inevitável catástrofe do capitalismo. E no caso do universo indígena latino, que ela
está imersa, né, os povos nativos sequer tinham, antes do contato com os europeus, um conceito parecido e comparado ao de natureza. São povos que não compartilhavam dessa metafísica cristã e sempre cultivaram e dependeram da chamada Pachamama, né, que, por sua vez, era um conceito desconhecido pelos colonizadores. Hoje a traduzimos como Mãe Terra, mas estamos falando de uma energia que engendra e mantém a vida na Terra. Unidos os fenômenos humanos e mais que humanos, concebidos igualmente como parte interior da Pachamama. A cultura era a natureza e a natureza era e ainda é cultura. Assim, o movimento inicial da Revolução Colonial foi implantar o conceito ocidental de natureza e descartar o conceito cosmológico indígena. A natureza para Mignolo, então, seria a quinta cabeça desse monstro de matriz colonial, que poderia também ser assinalada como o quinto domínio da matriz, em vez de considerá-la parte, a natureza, que se considerava parte do domínio econômico. Então, criar vizinhanças e parentescos com a natureza, como ela faz, passa a ser uma potencial linha de fuga, referenciando aqui o vocabulário deleuziano, e no contexto da produção artística, direcionamos argumentos muito potentes e atuais. Se usamos tanto a ficção contra nós, por que não fazer o mesmo de volta? Criar mundos e solos onde podemos aterrar. Usar arte, imagem, poesia como enxadas para remexer a terra, reviver ossadas enterradas pelo trator da modernidade, e assim poder tornar novamente fértil o solo a que nós pertencemos. Eu queria pintar aqui duas imagens para vocês. Assim. A primeira é uma ficção do Gabriel Garcia Marques, o escritor colombiano. Ele tem um conto que chama O Senhor Muito Velho com Asas Muito Grandes. Quando numa cidade pequena, durante uma grande tempestade, cai sobre o galinheiro de um certo... enfim, não lembro o nome dessa pessoa. Um senhor muito velho, com asas enormes. Ele tinha uma aparência angelical, ao mesmo tempo que uma aparência demasiado humana. Eles chamam o padre da cidade, tentam descobrir, validar a existência desse ser enquanto um anjo, mas ao mesmo tempo ele começa a ser tratado como um animal. Ele é preso num galinheiro. Esse cara começa a se fazer valer da presença desse anjo como um circo de aberrações mesmo, sabe? E receber dinheiro, e todo mundo começa a visitar para querer conhecer esse ser, mas só porque ele está numa posição ali abatida e ele não fornece nenhum tipo de perigo iminente, né? É um medo e um estranhamento controlado, assim, né? Então ele se torna atrativo. E a segunda imagem é a da monga. Eu não sei o quanto ela é presente aqui, mas perto agora, né, das festas juninas, assim, quantos reais eu já não deixei para entrar num trailer meio de estrutura duvidosa, onde começa com aquela mulher normalmente de biquíni, muito sexualizada, dançando, e o jogo de espelhos a transforma em um gorila fantasiado. Nessa hora que as crianças saem aterrorizadas, apesar da gente conhecer como funciona esse truque. E eu acho que esse espelho é muito social, assim. Eu nem vou entrar nessa outra camada de falar, né, das questões de gênero e de raça que percorrem essa imagem monstruosa da monga, mas eu acho que são esses habitantes que são atrativos apenas enquanto isolados. E aí, voltando ao texto, o sonho, né, pensado no estado de dormência, também se entende como uma ausência de vigília. E logo, a falha da vigília determina a invasão do irracional. Permite que os monstros saiam das sombras, das cavernas guardadas do inconsciente, do espaço escondido do subjetivo. É na noite que as bruxas saem para reunir sobre a luz da lua. E é na noite que os fantasmas assombram, que os vampiros atacam e que os lobos uvam. É na noite da modernidade que habita a colonialidade. Tudo que a razão ilumina está privado dessa monstruosidade, lendo-o aqui também como animalidade ou irracionalidade. E essa irracionalidade se faz inimiga do iluminismo. A fantasia abandonada da razão produz monstros, e unida a ela é a mãe das artes. Goya se apega a uma última tábua de fantasia no mar da razão iluminista para entender seu próprio corpo pesadelo. No mundo que ele cria, dessa encruzilhada entre a luz e a sombra, constrói uma estrada
que a frente será percorrida por outros artistas, entre eles está a Flor. Ironicamente, no final da sua vida, Goya foi cometido por uma doença gravíssima, de natureza imprecisa, que o deixou surdo e beirando a loucura. A violência dos sintomas terríveis incluía dores, delírios, zumbidos nos ouvidos e pesadelos horripilantes, onde era atormentado justamente por monstros e bruxas. Igualmente, o bestiário de Gardunho cria um próprio reino, se alimentando da mitologia, do secretismo cultural e da observação minuciosa de dentro para fora da sua própria animalidade. Confesso que criei essas fotografias, isso é uma aspa dela, para mim mesmo, para manter o meu espírito lúdico ao longo de todos esses anos. Então, a zoologia de Gardunho, apesar de não conter gorilas, inclui uma série de metamorfoses, de mulheres em dever animal, uma mulher planta, uma mulher pavão, uma mulher peixe, uma mulher coruja, e aqui uma mulher cacto. Esses seios vestidos de olhos, né? Algo nesse corpo nu que não parece ser humano. Um corpo natura, aquele que é natural por essência, no sentido etimológico das palavras de origem latina, que pode ser traduzida por origem, geração, curso das coisas, não cabendo no uso moderno da palavra natural, que passou a estar cada vez mais ligado ao entendimento de um único movimento, o de um planeta girando em torno do Sol, o movimento desse grande fora, que não se acessa às intimidades e subjetividades dos múltiplos corpos e espécies que habitam a grande rocha terrestre. Acontece que o conhecimento meramente racional não dá conta de traduzir a autoridade do animal para a linguagem humana. É necessário ultrapassar a fronteira das espécies, aceitar a subjetividade desses outros, que nos são igualmente familiares e estranhos. A poesia e a arte, como espaço por excelência do mistério e do impossível possível, se tornam também o meio mais propício para realizar esse salto. Goya estava convencido disso e também parece estar Flor Gardunho, cuja poesia fotográfica, em certa medida, não deixa de ser um autorretrato. Enquanto isso, Flor também é testemunha da passagem inevitável do tempo, dos ciclos da vida e morte próprios do que é orgânico. Seu êxito aqui é contra-atacar a ficção exótica da modernidade com sua própria narrativa, onde se alcança um êxtase fantástico do natural. E o tempo e o espaço passam a ser tão relativos quanto a noção dialética de cultura e natureza. Passamos a entender que razão e imaginação não são linhas paralelas, embora distantes, formam uma encruzilhada, onde o mundo novo passa a existir, ainda no escuro. É a metamorfose de dois polos, mulher e gorila ao mesmo tempo. Ao invés do triunfo do pensamento verdadeiro da razão, da claridade que invade para sempre o universo, há uma predominância invencível das trevas. Os olhos arregalados do lince nos falam dessa angústia, a da frágil razão que deve manter-se alerta, embora não consiga. Eu queria terminar só com uma frase da Clarice Lispector. Eu escrevo como se estivesse dormindo e sonhando. É difícil, estando acordada, sonhar livremente nos meus remotos mistérios. Há uma coerência, mas somente nas profundezas. Para quem está atona e sem sonhar, as frases nada significam, se bem que, embora acordados, alguns saibam que se vive um sonho na vida real. O que é a vida real? Os fatos? Não, a vida real só atingida pelo que há de sonho na vida real. Eu quero quebrar os limites da raça humana, tornar-me livre a ponto de um grito selvagem, divino. A vida real é um sonho, só que de olhos abertos, que vem tudo distorcido. A vida real entre nós em câmera lenta, inclusive o raciocínio mais rigoroso, é um sonho. A consciência só me serve para eu saber que vivi as apalpadelas e na ilodicidade do sonho. Sonho dos acordados é matéria real. Nós somos tão ilógicos sonhadores que contamos com o futuro. Eu baseio minha vida no sonho acordado, mas meus sonhos acordados há uma ligeireza inconsequente do riacho borbulhento e coerente que é o estado de ser. Obrigada. Ficaram só algumas referências para passar, mas vão ter também no texto. Bom, agora vamos passar para Ana Beatriz Machado, da UF, que vai falar sobre Pamela Castro e Marcela Cantuária e o feminismo no Brasil. Bom dia. Aqui, vamos lá. Oi? Bom, meu nome é Ana Beatriz, né? Eu faço mestrado na UF, no Programa de Estudos Contemporâneos das Artes.
mas o trabalho que eu apresento hoje vem, na verdade, da minha especialização, que eu sou quase especialista em epistemologias do Sul pelo Claxo, falta ainda a correção do trabalho final. Eu não escutei. É que eu falei que eu sou quase especialista em epistemologias do Sul, pelo Claxo. Falta ainda a correção do trabalho final. E essa pesquisa eu trago dessa monografia final, eu trago uma parte dela, né? Que, na verdade, assim, a vontade de pesquisar o feminismo no Brasil veio de lá porque eu tive acesso aos feminismos, uma visão um pouco melhor, né, do que o simples feminismo que a gente tem, acha que é único e não é. Então, enxergar esse feminismo do Sul global, enxergar esse feminismo do Brasil e entender mais ou menos como que foi essa história. O que me chamou muita atenção, na monografia que eu entreguei, eu começo falando da Márcia X, que apesar de ter um trabalho que hoje a gente poderia ter uma leitura dentro do que a gente entende como feminismo, ela não se denominava feminista. E isso me chamou muita atenção. Por quê? Por que essas artistas da década de 60, 70, 80, até 90, não se identificavam com o termo feminista? E, por sorte, não sei, né? Ontem eu comecei um curso com a Thalita Trizoli, que escreve muito sobre o feminismo aqui no Brasil. Acho que não só no Brasil, né? Mas um curso oferecido pelo Instituto Tomiotaki. E ela até falou, eu anotei mais ou menos a frase que ela falou, né? O contexto de ditadura civil-militar auxiliou para que não houvesse uma aderência efetiva das mulheres ao movimento feminista. E ela comentou ontem que o feminismo ficou um pouco num limbo, porque a direita via como um movimento imoral e a esquerda via como um movimento burguês. Então, ninguém queria ser feminista, não era bem visto, ninguém queria estar naquele papel. E as artistas, as escritoras, não se identificavam com esse termo, também não queriam levar isso para elas, né? Aí eu escrevo: o esforço da sociedade em estigmatizar as feministas como mulheres que odiavam os homens e tentavam roubar os seus empregos fez com que muitas artistas e pensadores ao redor do mundo criassem aversão a essa titulação e até mesmo se afastassem do movimento. E eu trago Bell Hooks falando que, na verdade, o feminismo é um movimento para acabar com o sexismo e exploração sexista e opressão. Não tem nada a ver com nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de nenhuma dessas historinhas que foram contadas para enfraquecer esse movimento ao redor do mundo e auxiliar na manutenção dos poderes que ainda são hegemônicos, né? Especificamente no campo da arte, eu trago o Griselda Pollock falando que, apesar do terreno da arte ser aparentemente livre e autônomo, ele tem ainda muitas relações de poder entranhadas, e eu acho que isso é reforçado, que a gente percebe isso, como eu falei, que até a década de 90, até início dos anos 2000, as artistas não se identificavam como feministas, então dá para ver que existe sim essas relações sociais de poder dentro desse universo da arte. E só beber uma água, gente, que eu estou nervosa. Rapidinho. Estou falando muito rápido, que às vezes eu ligo o botão e vou embora. Acho que eu vou, hein? Eu já fico falando rápido. Tá tudo bem? Estão ouvindo bem? Muito obrigada, gente. Obrigada. Muito bom. Primeira vez que eu falo, assim, estou nervosa. Vamos lá. Muito bem. Então, eu trago duas artistas, a Pamela Castro e a Marcela Cantuária. A Pamela Castro, ela é aqui do Rio de Janeiro. Ela trabalha há mais de 20 anos. Ela começou no picho, nas ruas. E, ultimamente, ela tem trabalhado mais com performance, fotografia, instalação e pintura. São as principais linguagens que ela tem trabalhado. Ela fundou uma organização chamada Rede Nami, que é direcionada a mulheres em vulnerabilidade social. Pelo que eu vi no site dele, já impactou a vida de mais de 10 mil mulheres, através da arte, através do picho e da valorização mesmo da mulher, né? Essa primeira obra que eu trago é da exposição Retratos Relatos. Toda a exposição ela foi apresentada em dípticos, para cada relato tinha um retrato, e a artista pediu que mulheres enviassem seus relatos e uma fotografia que ela iria retratar, pintar, faria a pintura através do retrato e do relato.
Ao expor alguma das dores resultantes de uma sociedade violenta e patriarcal, essas mulheres expõem a ferida aberta e o medo de todas nós mulheres, evidenciando fatos que sempre foram velados ou que, apesar da dor, eram impostos como correto ou aceitável devido ao preconceito de gênero e à necessidade de manutenção do poder patriarcal via violência física, verbal e ou psicológica. Como alerta Bell Hooks, né, grupos dominantes mantêm poder através da ameaça, aceita ou não, de que castigo abusivo físico ou psicológico será usado sempre que estruturas hierárquicas em exercício forem ameaçadas. E quando a Pamela Castro propõe unir esses relatos e apresentar essas mulheres retratadas, ela constrói um caminho de cura e empoderamento coletivo, utilizando a potente união entre arte e feminismo para dar força e coragem para outras mulheres falarem sobre suas dores e lutarem pelos seus direitos. Esse segundo trabalho da Pamela Castro, Porque, é uma performance em que ela usa um vestido de cerca de 15 metros de comprimento, um vestido super pesado e muito luxuoso, rosa, que é a cor do feminino, né, imposta como a cor do feminino. E ela caminha por algumas ruas e, durante essa caminhada, ela picha em alguns lugares algumas estatísticas sobre a violência contra a mulher, como a cada 5 minutos uma mulher é agredida, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, e eu não sou uma mercadoria. Em um determinado momento dessa caminhada, ela marca em seu próprio corpo a palavra porquê. Né? E nessa performance, a artista aborda diferentes tipos de violência contra a mulher, desde a violência física, como estupro, agressão, até o pesado fardo imposto às mulheres em relação à aparência, que fere a autoestima, impondo um padrão de beleza e estética do que é ser mulher, tirando de nós mesmas o senso de ser e colocando sob o domínio de outro. Outro trabalho que eu trago foi essa Bíblia Feminista. Ela estava em exposição na Galeria Luiz Strina, em São Paulo, e eu tive a oportunidade de não só ver, mas participar, porque essa Bíblia ela era apresentada com as páginas em branco, para que as mulheres que visitassem a exposição escrevessem lá o que era o feminismo para elas. E desse trabalho eu destaco principalmente a metodologia, essa metodologia de construir algo com as pessoas que vivem aquilo e não para as pessoas que vivem aquilo. É uma construção participativa, né? É claro que acho que a gente tem que ser crítico também, não é todo mundo que vai ter acesso a uma galeria em São Paulo, mas mais do que o objeto em si, essa ideia do pensamento de construir algo com essa parte da população que é afetada pelo problema, que eu acho que é o mais interessante desse trabalho. E, por fim, o último trabalho da Pamela Castro é o Oratório. Ele tem uma almofadinha, essa almofadinha que vocês veem embaixo, e nessa almofada está escrito: esta santa tem poder, ajoelhe-se e faça a sua promessa. E quando você se ajoelha e olha para o oratório, esse oratório está revestido de espelho. Então, você se depara com a sua própria figura, né? Ao ajoelhar-se de frente para a santa, depara-se com a sua própria imagem, evocando a própria força e autoestima, evocando o erótico como poder. Como aponta Audre Lorde, a perpetuação da opressão é possível a partir das distorções ou até mesmo rompimento das fontes de poder inerentes a determinada cultura, o que, no caso das mulheres, está associado à potência e ao poder do erótico, que foi e continua sendo suprimido pela cultura patriarcal. Ao criar um oratório na qual a própria santa é a mulher que se vê no espelho, Pamela Castro busca devolver o que foi suprimido por séculos de manutenção cultural patriarcal, a potência do erótico como fonte considerável de poder e informações de nossas vidas. Falando rapidinho, não sei se eu demorei, da Marcela Cantuária. A Marcela Cantuária é aqui do Rio também. Ela trabalha principalmente com pintura, não só de tela, como de mural, paredes. E eu trago 3 trabalhos de uma série que se chama Mátria Livre, que ela desenvolve desde 2016. Nessa série, ela dá luz a mulheres que, identificadas ou não com o feminismo em suas épocas, lutaram contra o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado e reivindicaram seu espaço na política.
E, ao evidenciar essas mulheres e suas histórias, que foram invisibilizadas pela sociedade capitalista e patriarcal, Marcela Cantuária reafirma a identidade e a força da mulher latino-americana, caminhando para o que Boaventura de Souza Santos chama de produção de presenças, ao centrarmos no estudo e na análise de fragmentos da experiência social não reconhecidos pela ciência eurocêntrica. Essa produção de presenças se faz necessária dentro da perspectiva decolonial, pois busca entender e valorizar o que o pensamento eurocêntrico apagou e excluiu para se manter hegemônico por tantos séculos. Nessa obra, Marcela Cantuária pinta Eleni Guariba, que foi uma professora brasileira, professora de teatro, dramaturga e guerrilheira brasileira, nascida em 1941, que fez parte da vanguarda popular revolucionária e atuava na luta armada contra o regime militar instaurado no Brasil. Em depoimentos ao Ministério da Justiça, anos depois do desaparecimento dela, indicaram que ela esteve presa na chamada Casa da Morte, em Petrópolis, e foi torturada e morta lá, mas toda a documentação diz que ela ainda está desaparecida. A próxima é Leila Khaled. Foi uma militante da Frente Popular para a Libertação da Palestina, nascida em 1944. Ela virou refugiada com apenas 4 anos de idade, cresceu com as dificuldades do exílio ainda muito jovem e acabou se politizando e entrando para o movimento nacional árabe. Ela foi acusada diversas vezes de terrorismo e ela dá uma entrevista em que ela fala que o terrorismo dos vencedores é sempre muito diferente do terrorismo dos perdedores. Isso me remete muito ao que Almir Césaire fala sobre o nazismo e Hitler, porque o problema do nazismo não foi matar o homem, o problema do nazismo não foi humilhar o homem, mas foi matar e humilhar o homem branco. É de haver aplicado à Europa os procedimentos colonialistas que atingiam até então apenas os árabes da Argélia, os cules da Índia e os negros da África. Então, quando você tem um homem branco fazendo procedimentos coloniais é uma coisa, mas sofrendo esses procedimentos coloniais, a história é contada de outra maneira. Por fim, eu trago essa obra que é a Juana, ela retrata a Juana. Ela nasceu no Alto Peru, atualmente Bolívia, e foi uma das grandes personagens que lutaram pela independência da América Espanhola, que foram apagadas pela história ainda hegemônica. E o episódio mais marcante que contam, que existe da Juana, foi que ela deu um parto, ela pariu durante a luta, e assim, logo após o parto, ela continuou na luta, sem nenhuma espera, nada. Ela foi ali com o propósito de lutar, e ela estava lutando pela independência do seu povo. E Heloísa Buarque de Holanda fala que esse parto representa o parto de todos os filhos da luta anticolonial. E eu vejo hoje esse parto como despertar. Ao longo da minha vida, eu nunca ouvi tanto se falar pela luta anticolonial, pelo decolonialismo, pelas lutas feministas. Eu acho que esse despertar está vindo. Eu acho que um dia esse parto ainda vai ser, de fato, o nascimento, mas eu acho que hoje a gente está nesse momento de parto / despertar da sociedade. Considerações finais. Através dos avanços do pensamento e dos estudos a partir de um posicionamento decolonial, muitos conceitos têm se transformado e muitas armadilhas criadas para a manutenção do atual pensamento hegemônico desarmadas. Eu acho que essas duas artistas usam muito bem da arte e do feminismo para ocupar novos territórios. Isso que eu acho que é uma coisa muito interessante, muito importante. O feminismo está em outros territórios, como museus, galerias, até coleções particulares. Eu acho que não eram espaços ocupados ainda. E eu acho que, quando você usa a arte como ferramenta, você consegue atingir outras subjetividades e, assim, outras pessoas, outras linhas. É uma outra linguagem, uma nova forma de falar sobre esse assunto. Por isso que eu acho tão potente essa união. Aqui estão algumas das minhas referências. E o meu muito obrigada. Obrigada. Acho que as 3 falas foram escolhidas a dedo para estarem juntos, Os 3, de certa forma, falaram assim, de
turning points, né? O Vitor falando desse corpo Kokutai, que vira corpo Nikutai, né? Nesse momento pós-guerra do Japão, em que uma concepção é trocada por outra, individualista, subjetiva. Já a Marina fala no extremo oposto, né? O quanto o antropoceno, essa relação, essa antiga antinomia de cultura e natureza, né? É colocada por terra a partir do trabalho da Flor Garduño. Gostei muito, porque eu não conhecia a artista. E, finalmente, Ana Beatriz falando dessa mudança do estatuto no Brasil da mulher artista que assume o feminismo, né, bem diferente das artistas anteriores, que, por mais que tivessem traços do feminismo, como a própria Ana Maria Maiolino, Márcia X, Cristiana Salgado, Ana Miguel, nunca se assumiam como feministas. Então, realmente, é uma mudança em relação ao feminismo e também a essas questões, outras questões identitárias, né, que a gente está vendo. Eu tenho algumas observações para eles, mas eu acho que seria interessante ver se alguém teria alguma pergunta. Eu tenho aqui uma para cada um, mas melhor eu conversar. Bom, para o Vitor, tá? Você falou bastante, né, desse pós-guerra, né, o quanto a guerra mudou as relações no Japão. Você falou numa relação com os Estados Unidos, mas eu fiquei curiosa, sobretudo em relação ao Shiraka e aquele trabalho com a lama, como eram as relações com a Europa. Eu penso no Yves Klein, no trabalho, o Yves Klein ia muito ao Oriente. Eu fiquei curiosa por saber como era a relação desse grupo japonês em relação à arte da metrópole, né? A arte central, digamos assim. Primeiro, obrigado pela pergunta. E essa relação, ela era de, pelo menos, enfatizando o grupo Gutai, era de profundo diálogo, porque eles nasceram com... o grupo foi formado com essa intenção de internacionalização. Então, eles tinham o jornal Gutai, onde tudo era escrito em japonês, inglês e francês, e era como se fosse uma publicação postal, onde era enviado para o mundo inteiro. Mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, nessa ideia de mundo inteiro. Então, esse diálogo sempre foi muito rico. Então, eles estavam convidando pessoas para ir para o Japão, estavam mandando artistas. Então, mesmo tem essa tensão com os Estados Unidos, mas eles mantêm profundo diálogo também, a partir do Pollock, do Franz Klein. Então, era uma relação de muito diálogo. E que, embora as relações com o estrangeiro oferecessem uma desconfiança, porque foi o estrangeiro que atirou a bomba, foi o estrangeiro que estava lá na ocupação militar, ao mesmo tempo que gerava desconfiança, eles também estavam muito abertos, porque eles entendiam que agora o Japão não dava mais para continuar fechado, ele tinha que... e principalmente as artes, né, que elas estavam muito presas nas próprias tradições, elas tinham que manter diálogo com o mundo para se tornar relevante. Ótimo, maravilha. Alguém quer interagir com essas observações?
Para Marina, você falou bastante, né, dessa relação com o antropoceno e citou muito a abordagem decolonial, o miolo, né? Mas você trouxe o Goya. O Goya é uma referência da artista. Você fez essa passagem, esse diálogo, e eu fiquei curiosa para saber se existe alguma relação da artista com os povos nativos da América Latina, sobretudo no México, no caso do México, os astecas, maias, né? Então eu fiquei um pouco assim, porque você cita muito uma abordagem decolonial, mas você pega o Goya. E eu queria saber o porquê dessa relação. Bem, primeiro, não é uma relação que a artista faz diretamente, tá? Não que eu tenha chegado por aí, assim, foi por um outro... Foi pelo lugar da imagem, na verdade, assim, né? Foi se criando um rizoma a partir dessa imagem dessa mulher que sonha. Me veio essa questão do sonho da razão. E o Goya, eu não acho que ele está no mesmo lugar de... Obviamente, a gente está falando de outro tempo, de outro espaço, do mesmo lugar de confronto que ela está, mas eu acho que ele é um bom ponto para voltar para esse lugar onde parece ter uma gênese, talvez eu pudesse dizer assim, desse conflito, né? Do que é esse século das luzes e as sombras que ele vai passar pelo aspecto a expor. Visionário mesmo, Isso, né? isso. Pelo aspecto do sonho. Pelo aspecto do sonho, e aí ele tem essa história muito, muito caricata, assim, né? Alguém que no final enlouquece e vive com esses monstros que ele criava, que é perseguido pela Inquisição de alguma forma, lido como um feiticeiro por falar desses corpos das bruxas, que eram algo meio velado. Então, esteticamente, ele... Não sei, me remete meio intuitivamente falar dele, assim, quando eu falo desse corpo. E sobre a segunda parte, assim, a Florella tem essa referência. O Oaxaca, que é um povo no... Oaxaca. Agora, eu já estive nessa cidade, por isso que eu sei a pronúncia. E aí todo esse trabalho dela é muito, muito etnográfico mesmo, assim, de voltar a essa origem, a falar muito, e aí ela vai falar mesmo, né, escrever sobre esse reencontro com ela e com uma certa ancestralidade, com um certo tempo, que parece estar cristalizado quando ela vai para esses espaços. Então ela tem fotografias muito posadas, né, assim, e fotografias muito espontâneas da relação dela dentro dessa comunidade, assim, que ela se identifica. E ela fala desse tempo que ficou ali meio parado, né? Assim, um tempo outro mesmo, assim, uma outra esfera de relação com... Oaxaca, se você for ao México, obviamente vai à cidade do México. E se quiser conhecer o que é o México, tem que ir a Oaxaca. Eu gostei bastante da flor e não conhecia. Essa imagem, quando ela fala, né, que ela faz essa mudança criança, assim, né, pro rural e volta, e ela estuda, né, se gradua na cidade do México, enfim, vai ter uma formação, né, formal acadêmica dentro das artes, ela não esquece, né, esse sonho e essa criança. E aí eu acho que é onde está talvez a grande potência, assim, quando ela volta para esse povo. Tá ótimo.
Obrigada, obrigada. Obrigada a você. Por favor. Em relação à sua apresentação e ao seu texto também, que tem uma construção muito instigante, leva a gente a querer continuar lendo, né? E essa articulação que você faz com literatura também, né? E que fica assim super pertinente, né? Não saindo, assim, usando as fontes teóricas e também a fonte literária como um diálogo, né? Com a produção da artista e do próprio Goya que você traz também. Super, super bacana. Obrigada. Bom, a Ana Beatriz eu tenho que falar pouco, porque eu estou estudando justamente esse assunto que acabei de escrever sobre isso que você... Então, eu não vou falar, porque eu não vou falar do que eu estou escrevendo. Mas eu achei interessante das duas artistas que você apresentou, não só elas assumirem o feminismo, mas um aspecto que a gente vê nos artistas mais jovens, atuais, né? Seja pelo feminismo, pelo trans, pela questão racial, se assumirem ativistas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto do ativismo. Eu tenho, para mim, acho que também como artista, não só falando como pesquisadora, mas eu acho que isso vem muito da junção cada vez maior da arte e vida, né? Eu acho que, não sei, depois do conceitualismo ideológico na América Latina, isso começou a se juntar mais e mais. Eu acho que a gente vem nesse caminho meio indissociável de separar a arte e vida, e principalmente como artista. Assim, eu acho que não dá mais para produzir alguma coisa fingindo que está tudo bem do lado de fora. Eu acho que está cada vez mais difícil caminhar em relação a isso, sabe? E é uma arte-vida diferente, porque Oiticica, Clarke eram ativistas, mas eram utópicos, né? Teve até não lembro agora onde eu li, que assim a gente passou já do momento de denúncia. Eu acho que existia um momento que a gente denunciava que existia um problema, que existia uma diferença, e agora a gente está mais numa fase de ataque. Então talvez seja um pouco isso, esse ativista mais de mudança. A gente já, beleza, eu já entendi que tinha muita coisa errada, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar. Então acho que por isso que essas artistas têm se posicionado mais como ativistas, usado mais sua vida mesmo, assim, não sei. Eu gostaria de ver se entre vocês tem observações em relação à fala dos outros, Vitor, em relação ao que as colegas falaram. Na verdade, assim, o que eu tenho para observar foi o que a Caroline falou sobre a relação que você faz aproximando com literatura, porque a minha chegada na arte japonesa foi primeiro pela literatura, então em muitos momentos eu ficava em conflito e com desejo de incluir a literatura como um dado para estabelecer um diálogo. E eu achei muito interessante que você fez isso na sua apresentação de maneira muito livre e despreocupada. E que é algo que eu tento também, né, como a gente está falando sobre arte e vida, de uma relação mais intensa, isso me parece uma saída interessante em você incluir o cinema, incluir a música, incluir no diálogo, né? Então é isso, eu achei muito interessante. Eu acho uma coisa, assim, a gente... E acho que ontem tem uma discussão que tocou um pouco nisso, assim, né? É difícil a gente não bancar os nossos afetos de alguma forma, porque eles vão vir de vários lugares e várias linguagens e vão conversar, né? Muito propriamente, assim.
o Garcia Marques fala muito sobre o lugar latino-americano de onde ele veio construir o imaginário que ele pinta, né? Eu até uso essa palavra, assim. E tá, depende muito de onde a gente está também, né? Assim, da universidade que a gente está, da banca que a gente está, o quanto a gente consegue se sentir livre ou não para fazer esse tipo de associação. Mas eu acho que a gente também está construindo, assim, né? Eu acho que a gente tem motivos pessoais para estar falando sobre feminismo, né? Ou, enfim, sobre nossos corpos. E, não sei, minha vontade é de alguma forma defender a associação apenas porque me veio. Mais alguma? Oi. Vou pedir para você falar um pouquinho mais, assim, você falou a partir da provocação da professora Viane sobre o feminismo hoje, né, contemporâneo, mais ativista, né, e como hoje você, pesquisadora, né, em arte, vê o feminismo nessas artistas, né, que são mais de uma geração que não se assumia, né? Como que você vê isso hoje e, de repente, até em produção, por exemplo, a Cristina Salgado, que, né, uma artista atuante e tudo mais, como você entende que essas artistas se relacionam com o feminismo, assim? Eu não sei, assim, acho que as artistas que eu mais estudei foram as 4 que eu trago no meu trabalho, que foi a Márcia X, a Rosana Paulino, e a Pamela Castro e a Marcela, né? E repete mais ou menos só o centro da pergunta, porque eu esqueci exatamente o que eu perdi o fio. Para você falar, assim, como você entende, percebe, a partir da sua pesquisa, o feminismo nessas artistas que são de uma geração que não se assumia como feminista, né? Eu vejo, assim, falar até um pouco mais da Márcia X, que eu acho que é o que eu tenho um pouco mais para falar, né? Me parece que existia muito um tabu ao redor do termo, porque o que me chamou a atenção para desenvolver esse trabalho foi ela não se assumir feminista. E ela fala de corpo, ela usa o corpo dela numa época que não se usava tanto. Até o primeiro trabalho que eu escrevi foi o Corpo Presente, em Márcia X, porque é o corpo dela lá, atuante, sabe? Um corpo vivo, presente. E ela critica essa coisa que a Pamela Castro repete entre a fala do fardo do feminino, é o que a Márcia X faz em Pancake, né? É isso tudo, é ela recobrindo o corpo dela, se tornando um mármore humano, enfeitado, docinho. E me parece que existiu, assim, eu não sei se por falta de tradução de textos na época, a gente viveu uma época muito difícil. Até hoje a gente não tem todos os bons textos traduzidos, e isso influencia muito nos debates, na disseminação do conhecimento. E não sei, me parece que eu fiquei meio, falei, gente, como é possível, sabe? Eu não entendi o motivo. Então, eu acho que foi um pouco dessa aversão ao termo, junto com a falta de disseminação de conhecimentos, de debates, de textos traduzidos. Eu enxergo um pouco isso. Assim, eu acho que essa dificuldade das artistas de se assumirem vinha do preconceito do termo e de uma dificuldade de entender o que realmente era, porque talvez, como eu falei, se tivessem os textos tão mais fáceis como a gente tem hoje, talvez ficasse mais claro que não era nada daquilo, porque elas já estavam lutando. A gente só conseguiu chegar ao que a gente chegou hoje porque elas começaram lá atrás, mesmo que não estivessem levantando uma bandeira, né? Mas com certeza influenciou para o que, eu acredito que sim, para o que a gente entende hoje como feminismo na arte. Eu acho, falando aqui, não como pesquisadora, mas como mais velha, né? Não era assunto. Não era assunto. Não né? era assunto. Né? Não era assunto nas universidades, né? Muito diferente, por exemplo, das universidades americanas que tiveram departamento de arte feminista na década de 70. Né?
ninguém falava. Sim, falava feminismo, mas de uma maneira assim muito... sim, concordo, é feminismo. Mas eu nunca, assim, como pessoa, nem como... não estou falando nem como pesquisadora. Antes ficava falando, não, sou feminista, não era assunto, não sei, né? Realmente mudou muito os parâmetros, a cabeça das pessoas nessa virada para o século XXI em relação a essas questões identitárias, e a universidade é reflexo, né, dessa mudança na sociedade, né? Então, a quantidade de pessoas que está trabalhando com a questão da negritude, do racismo, trans, feminismo, com todas, é algo surpreendente. Eu, às vezes, fico com pena, porque eu não dou mais aula de Cezanne, né? Às vezes fico com saudade. Enfim, pessoal, mais perguntas? Eu tenho só um complemento aqui para a fala da Viviane e a fala também da Beatriz. O seguinte, essa espessura muito, acho que essa tessitura muito espessa de arte vida não começa exatamente aqui, né, nesse momento. Começa nas vanguardas do início do século XX, se não começam antes. Então, há uma série de questões aí que simplesmente não podiam ser discutidas naquele momento, porque estavam sendo discutidas outras coisas. Por exemplo, duas guerras mundiais. Então, você atravessar duas guerras mundiais é uma coisa extremamente complexa, tanto os dadaístas como, todo mundo que passou pelas aquelas tragédias e holocausto em território europeu. A questão do feminismo, como a Viviane estava falando, e mais velho eu posso perceber também, eu acho que havia essencialmente um certo receio de um rótulo. Um rótulo que, uma coisa que grudasse. Não é que não havia uma atitude feminista, ou talvez até um ativismo feminista, sem o rótulo do ativismo feminista. Mas se a gente pegar, por exemplo, duas exposições emblemáticas, absolutamente fundamentais do campo da arte pós-moderna, que é Quando Atitudes se Tornam Forma, do Harold Zimmerman, no Kunsthalle de Berna, onde há 77 artistas, a nata dos artistas contemporâneos, todos jovens, de 25 a, no máximo, 40 anos, que somente havia 3 mulheres nessa exposição. Isso seria impossível hoje, né? E depois, em 1970, a Information, no MoMA, que teve a curadoria do Kinas Tomac-Shine, com 98 artistas, sendo que somente 7 eram mulheres. Mas 7 mulheres como a Eva Hesse, como a Lucy Lippert, essa gente toda era feminista. E ninguém, quer dizer, dessas artistas, ninguém disse assim, olha, eu não vou participar porque é impossível que uma exposição de 98 participantes, 98 artistas, apenas 7 sejam mulheres. Então me chama a atenção isso, não deslocando a preocupação dessas artistas mulheres. Eu tenho certeza que todas feministas, todas de algum modo ativistas em seus trabalhos radicais, seminais, mas eu posso pegar aí o que a Viviane falou, que talvez não fosse o assunto naquele momento. Então vamos participar da exposição, né? Independente do que hoje acontece. Seria impossível isso acontecer e você dizer que é feminista e ativista enfim, é quase uma honra, em certo sentido, dentro das artes, né? Mas naquele momento isso não se manifestava desse modo, independentemente do ativismo e da atuação dessas artistas, principalmente Lucy Lippert, principalmente Eva Hesse, principalmente, enfim, artistas que estavam participando nessas duas exposições extremamente fundantes do que a gente tem como radicalidades e cheias de ativismos, tanto da parte de todos os artistas,
né, talvez assim, essas exposições em campo internacional podem ser chamadas do barro do chão do que a gente viu depois, né? Tanto a Information como quando a atitude se torna forma em Berna, na Suíça. Então, isso só viu, Beatriz, eu acho que é importante ter no seu estudo, na sua pesquisa, uma visão de contexto, porque esses contextos, eles passam no lastro do tempo em tessituras muito sutis, mas assim, eles não acontecem, não se manifestam muitas vezes assim do nada, sabe? Vivemos esse momento. Não, mas esse momento está lá exatamente como você disse, já estava sendo, né, havia uma alquimia fundamental para chegar onde se chegou, e provavelmente isso que aqui está acontecendo nesse momento, com todos esses ativismos, ainda bem, provavelmente vão ser barro do chão para daqui a 20 anos outros ativismos mais intensos ainda. Então, só isso, basicamente. Obrigada, ótima observação e dados também. Mais alguma pergunta, observação? Eu achei muito bom o que você disse do contexto. Dá para falar assim? Pode ser? O que você disse no contexto que ele talvez falte, você disse na sua fala. Quando você falou que antes, talvez as pessoas não fossem um tema, porque tinham 3 mulheres, 2 mulheres, quantos negros? Talvez menos. Então a gente ainda estava se apresentando. As pessoas ainda estavam tentando conhecer que aquilo era de fato um problema, talvez. E aí agora, com as artistas que você apresenta, vem um momento do confronto. Ok, a gente tem aqui mulheres. Isso é importante. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Eu fiquei impressionadíssima com as obras que você apresentou, aquela da oratória. O oratório, Incrível, porque assim, ainda hoje, as mulheres, nós chegamos nos espaços e esse espaço que é nosso, a gente ainda precisa se autorizar a estar ali. Você falou hiper bem, seu trabalho foi incrível. Obrigada. Porque você ficou nervosa, você fica nervosa, mas você pesquisou, você tem o conhecimento. Então, por que aqui você talvez fique pensando, nossa, ultrapassei o tempo, nossa, será que eu estou falando importa? Sim, importa. Sim, é incrível, porque se você não falar, quem vai falar? Essa aproximação da academia e da arte e da vida, essa aproximação da academia com a vida, vem da arte, eu acredito. Porque é a arte que força a academia a reconhecer que a gente existe. Existem mulheres. A vida acontece aqui, academia. Não dá para ficar falando só de algum artista que retratou, muito importante, mas e a vida? E aqui no dia a dia? E eu? Onde que eu estou? Então, assim, desculpem os outros, foi incrível o que vocês falaram, mas você, a sua fala me marcou incrivelmente. Obrigada. Porque você não falou apenas de feminismo, mas você falou de espaços negados a pessoas que deveriam estar nesses lugares. Então, muito obrigada pela sua fala. Eu que agradeço. É incrível. Por favor, E chora siga também. fazendo isso, porque a academia, enquanto espaço, precisa reconhecer que a vida é maior do que ela. Não cabe nos muros de uma universidade uma vida inteira. Então, pessoas como você, que pesquisam a vida e que retratam coisas tão necessárias, são extremamente importantes. Então, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. Eu choro com facilidade, tá? Muito obrigada. Bom, nós somos academia, né? É importante a gente ter essa consciência que nós somos, geralmente, às vezes os alunos falam assim, porque o sistema de arte, eu falo, nós somos o sistema de arte, nós somos a academia, e isso é natural
que essas questões tragam mudanças, né? Marcos, queria falar mais alguma coisa? Eu estava só corroborando aí o que você está dizendo exatamente nesse momento. Nós somos a pesquisa, nós somos o sistema de arte. Muito bem, porque assim, muitas vezes é comum a gente, nas aulas da universidade, ouvir, é como se a academia tivesse um telhado de aço inoxidável e o sistema da arte tivesse um telhado de vidro 2 milímetros, está entendendo? Quer dizer, não é, eu acho que está tudo mestiçado, está tudo hibridizado, está tudo muito junto hoje em dia, em vários sentidos, e eu acho que isso é uma questão muito, muito importante. Então, assim, sim, concordo totalmente com você. E a Beatriz, a Pamela, eu não sei se você chegou a mencionar, talvez no teu texto mencione isso, a Pamela foi minha aluna no Parque Lage, então eu acompanhei de perto aquele trabalho, ajudei inclusive a montar aquele vídeo que você mostra dela, aquele vestido enorme, rosa e tal. E tem uma coisa na Pamela muito incrível ali, que ela tatua o corpo dela, né? Então, não sei se dá para perceber, mas aquela porque é com sangue mesmo, né? É com marcado. sangue mesmo, né? Não é tinta vermelha. Aquilo é com corte, com estilete, e isso no vídeo é apresentado, ou seja, são essas inscrições que ela faz no corpo, e isso é um dado, acho que, relevante do trabalho da Pamela nessas performances específicas que ela tem feito. Obrigada, Bonison. E também concordo, né, que nós somos a academia ou a universidade. O professor Luiz Sérgio sempre fala que o U é aberto, né, que ele gosta de falar de universidade nesse sentido, aberto, porque esse encontro mesmo a gente está fazendo com as pessoas, porque todos, né, desde os professores que lá atrás aceitaram, né, fazer parte da comissão, as representações da ANPAP, a professora Lúcia Pimentel está aqui, a professora Maria Luísa, que já são duas pessoas tão importantes nessa área acadêmica, né, e tão humanas, né. Acho que se não fosse vocês, professores, os estudantes, os pesquisadores, o público, nós não estaríamos aqui. Isso é um reflexo, eu acho que assim, do melhor da universidade que a gente pode ter, que é a troca, né? Que é a gente conviver, aprender, escutar, debater, né? Discordar e sair daqui pensando e mudar, né? Enfim. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Mais alguma parte, alguma observação? Acho que estamos finalizando. Agradeço mais uma vez o convite e agradeço aos participantes que falaram bem e ao público, sobretudo. Vou só fazer 2 avisos. Um é que no sábado vai inaugurar uma exposição aqui no Centro Cultural Justiça Federal, do Rogério Reis, onde está o moço? O sujeito. Obrigada. Onde está o sujeito. Mas pode ser que a gente tenha uma surpresa. Não sei se eu podia falar, mas eu vou adiantar aqui. Pode ser que na sexta-feira a gente consiga ver a exposição, depois do encontro, fazer uma visita guiada antes da inauguração. A gente ainda não tem certeza se isso vai ser possível, mas há essa possibilidade que o Evandro Salles está tentando viabilizar para a gente. E a outra questão que eu já falei ontem, mas repito para quem não estava aqui ontem, quem for almoçar por aqui, a gente tem o 10% de desconto para quem disser que está aqui na ANPAP, no Centro Cultural Justiça Federal, no Marzipan. Só falar com o seu Jorge, que é o gerente lá. E espero que vocês voltem. À tarde a gente tem mais uma mesa às 14h e às 15h30 a gente tem as proposições artísticas e exibição dos vídeos. E às 16h a conversa com o Ronald Duarte, o artista que fez o Fogo Cruzado, que é
a capa aí do nosso evento, com o professor Carlos Eduardo Borges, da UFES, estar aqui. Por favor, voltem e obrigada por estarem aqui. Obrigada a você.